Na semana passada, quando eu estava em mais um plantão no hospital, fiz uma pausa no meio do turno da noite e fui surpreendido com uma das enfermeiras parecendo muito abalada, que entrou correndo na sala onde eu estava. Eu era o único enfermeiro homem da noite e Clara chegou para mim dizendo: "Eu preciso de você no quarto B." Seu rosto estava tão branco quanto as paredes que nos cercavam, o que me fez ficar assustado com o que estava me esperando. Fechei meu livro e estiquei o pescoço para espiar o pronto-socorro. Ser arrastado no meio do hospital durante meu intervalo não era novidade nenhuma, mas geralmente acontecia por causa de uma emergência, quando todos os outros ajudantes também eram necessários. Dessa vez, porém, o pronto-socorro estava praticamente vazio. Havia um bêbado dormindo em uma fileira de bancos, mas fora os sons de seus roncos, tudo estava quieto. Ninguém estava se preparando para a chegada de várias vítimas também. Sei disso porque, se tivéssemos recebido uma ligação, já haveria pessoas alinhadas estrategicamente com macas na porta. Ainda assim, apesar de tudo, Clara não teria vindo atrás de mim se não fosse importante. Pensando nisso, me levantei e saí da sala de descanso. "O que é?" eu perguntei enquanto seguia seus passos apressados pelos corredores. Se houvesse uma emergência, cada segundo que se passava era um divisor de águas no destino de alguém. Clara então respondeu: "Tem um homem branco de 40 e poucos anos que deu entrada. Ele parece angustiado, mas não deixa ninguém se aproximar dele." Eu levantei uma sobrancelha. "Tudo bem, vamos dar uma olhada. Os paramédicos disseram alguma coisa sobre a condição dele?" Clara balançou a cabeça enquanto dizia: "Não, ele veio sozinho. Parecia em pânico, mas não quis dizer o motivo." Minha companheira de trabalho hesitou por um momento e disse em seguida: "Eu não sei explicar ao certo, mas havia algo estranho na maneira como ele andava." Com as poucas informações que Clara me deu, eu só poderia supor que o paciente machucou a perna ou algo assim. E se quisesse saber o que realmente estava acontecendo, teria que examiná-lo pessoalmente. Em questão de minutos, entrei no quarto de emergência B e encontrei o paciente parado no canto. Ele era alto, mas não anormalmente alto. Usava um terno elegante, sapatos pretos engraxados e luvas de seda branca. Cada botão de sua camisa social estava abotoado. Na verdade, parecia desconfortavelmente apertado. Seu colarinho pressionava contra seu gogó de uma forma tão apertada que eu só podia imaginar o enorme hematoma que resultaria mais tarde. Eu podia ouvir sua respiração tensa e em pânico enquanto ele lutava para inalar ar. Como muitos homens carecas de meia idade, sua barba era um pouco grande, mas isso não me chamou tanta atenção quanto a preocupação e o terror que era possível perceber, mesmo com aquele emaranhado de pelos que escondia seus traços faciais tensos. Seus olhos disparavam de um lado para o outro, como se estivesse esperando por uma tragédia que iria acontecer a qualquer momento. Se eu tivesse que adivinhar, com base em sua vestimenta, diria que ele era algum tipo de motorista de limusine ou algum cargo desse tipo. Mas mesmo assim, a qualidade de seu terno, visivelmente sob medida, parecia alguns degraus acima dessa profissão. "Olá, senhor. Meu nome é John. Essa aqui é a Clara. Estamos aqui para ajudá-lo", eu disse suavemente. Ele estremeceu, mas não respondeu. Clara sussurrou: "Ele não disse uma única palavra desde que chegou aqui." Dei um passo à frente e vi o maxilar do homem cerrar em resposta. Então levantei minhas mãos tentando de todas as maneiras possíveis não parecer ameaçador e dei outro passo cautelosamente lento em sua direção. "Escuta, estou aqui para ajudá-lo, tudo bem?" Minha mão deslizou lentamente até meu estetoscópio que estava em meu pescoço, o que fez com que o paciente me encarasse com olhos quase impossivelmente dilatados. Eles estavam com uma aparência tão anormal que mostravam apenas uma lasca de sua íris verde. E presenciando essa situação, imaginei que ele deveria ser um potencial usuário de algum tipo de droga muito pesada. "Senhor,
eu preciso verificar seus sinais vitais. Não vai doer, eu prometo. Eu falei, tentando acalmá-lo. E ele continuou, olhando para os lados, como se esperasse o pior, mas não fez nenhum esforço para escapar enquanto eu reduzia a distância entre nós. Pressionei a base do estetoscópio contra o peito dele e coloquei a outra ponta em meus ouvidos. Fechei os olhos e escutei, esperando ouvir um batimento cardíaco acelerado, mas ao contrário do que esperava, nenhum batimento cardíaco veio. Em vez disso, havia um som constante, raso e monótono, como as profundezas do oceano ou um zumbido cósmico de radiação solar. Puxei meu estetoscópio de volta e o coloquei no meu próprio peito para testá-lo, na esperança de que fosse um problema qualquer. Depois de fazer isso, percebi que o estetoscópio estava funcionando bem. Eu podia ouvir perfeitamente as batidas do meu coração, que agora estava quase tão acelerado quanto o de Clara. Coloquei o estetoscópio de volta em nosso paciente angustiado, mas ainda assim, tudo que ouvi foi o mesmo ruído vazio. Clara pegou o prontuário, ainda em branco, e olhou para mim. "O que aconteceu?" Ela perguntou em um tom pesado de ansiedade. Eu estava dividido entre não assustar meu paciente e dar a Clara uma resposta honesta. Então esperei que ela entendesse o sutil movimento de cabeça que dei. No entanto, não havia razão para meu paciente não ter batimentos cardíacos. Ele tinha que estar vivo. Afinal, estava respirando, movendo-se e respondendo ao que estava acontecendo ao seu redor. Era um homem quieto, claro, mas muitas pessoas são, e até aí parecia normal. Talvez o estetoscópio não tenha captado seus batimentos cardíacos por causa das camadas grossas de seu traje. Cogitando essa possibilidade, respirei calmamente e coloquei meu braço nas costas do paciente para tentar deslizar o estetoscópio para dentro de sua camisa. O homem, no entanto, me parou. Seu braço golpeou o meu, e embora o impacto tenha sido leve e indolor, o movimento em si foi suficiente para me parar no meio do caminho. Eu me afastei, com suor escorrendo dos lados do meu rosto, enquanto levantei minhas mãos novamente para mostrar a ele que não queria fazer mal algum. Mas a maneira como seu braço se moveu para tirar o meu não era normal. Não sei como descrever isso sem parecer estúpido, mas sabe aquelas coisas, aqueles bonecos infláveis que ficam na frente de algumas concessionárias de carros? Por mais bobo que pareça, o movimento do braço daquele cara me lembrou o deles. A forma como ele se dobrava, a ondulação que fazia através de suas roupas, como se estivesse oca por dentro. Enxuguei minha testa, imaginando que estivesse delirando, e olhei para o homem. "Tudo bem, me desculpe se te assustei. Eu só queria verificar seus batimentos. É um procedimento padrão que precisamos fazer para te ajudar." O paciente, aparentemente confuso, estremeceu, e eu podia ver aquele movimento estranho novamente, porém dessa vez em todo o seu corpo. A maneira como se movia não estava certa. Era como se não houvesse nada além do vento segurando suas vestimentas no lugar. Dei um passo para trás e agarrei o braço de Clara, puxando-a para fora do quarto. "Você disse que ele estava andando de uma forma estranha. O que você quis dizer com isso?" Eu perguntei, em um tom abafado e confuso. Clara olhou para baixo. Ela não parecia querer responder ou estava pensando na melhor forma de descrever o que havia visto. Então falou. "Suas pernas pareciam bexigas. Olha, eu sei que parece loucura, mas..." "Eu acredito em você", respondi cortando ela. Nesse momento, pude sentir seu alívio quando Clara soltou um suspiro e me perguntou: "Devo chamar um médico?" "Sim", eu falei sem pensar duas vezes. Clara cambaleou pelo corredor. Não tenho certeza se sua pressa era conseguir ajuda o mais rápido possível ou se distanciar do homem dentro da sala de exames, mas visto a situação, não poderia culpá-la, pois até eu queria fugir.
Isso que vi todos os tipos de tragédias passarem pelos meus plantões no pronto-socorro ao longo de muitos anos. Quando voltei meu olhar para dentro do quarto, fui surpreendido com o rosto do estranho paciente a centímetros do meu. Gritei desesperado e pulei para trás na esperança de me distanciar. Então o homem recuou de terror, voltando lentamente para seu lugar no canto do quarto. Em questão de segundos, ele caiu em posição fetal no chão gelado e segurou a cabeça entre as mãos trêmulas. "Desculpe, você só me assustou", eu disse, recuperando minha postura. Sua cabeça levantou lentamente e seus olhos focaram nos meus. Embora nenhum som tenha saído de sua boca, seus lábios se moveram e poderia jurar que eles estavam formulando um pedido de ajuda. Mas quando eu estava prestes a responder, o médico entrou. "Ouvi dizer que temos um caso complicado em nossas mãos", disse ele, com a falta de educação típica dos veteranos do pronto-socorro. "Bem, vamos parar de perder tempo. O senhor faça o favor de se sentar aí", o médico falou para o paciente. Mas o homem permaneceu imóvel no lugar, se encolhendo agora mais do que nunca. "Não posso te examinar se estiver no chão, senhor", disse o doutor já sem paciência. "Se você quer tratamento, vai ter que cooperar." Vendo essa cena, mordi o interior das minhas bochechas e me posicionei com sabedoria contra o mau humor do médico, dizendo: "Doutor, você está assustando ele, vai com calma." Bufando de raiva, o médico mandou que eu colocasse o senhor na maca o quanto antes, e não tive escolha a não ser me ajoelhar na frente do estranho de terno. "Cara, precisamos mover você. Eu prometo que vamos fazê-lo ficar melhor, ok?" Falei na tentativa de o acalmar. O senhor balançou a cabeça, com os lábios trêmulos e o olhar mostrando desespero e medo quase tangível. "Nós não vamos machucar você", sussurrei calmamente. Eu podia sentir a impaciência do médico aumentando cada vez mais. Então, estendi minha mão, mas quando o homem estava prestes a pegar minhas mãos e se levantar, sem avisar, o doutor se aproximou, agarrando o braço do paciente e o puxou. Eu não posso te dizer com toda certeza como isso aconteceu. Tudo aconteceu muito rápido. Sei que um dos botões de sua camisa saiu. Encontrei mais tarde debaixo da cama enquanto limpava o quarto. Acho que o doutor puxou com tanta força que acabou estourando e sua camisa abriu em uma fresta. Nesse momento, ouvi o som de um balão esvaziando quando senti uma onda de ar quente escaldante saindo de meu paciente. Sua figura pareceu murchar e ouvi algo cair no chão. O doutor soltou um grito atípico quando cambaleou para trás e olhou para a cena. Eu, por outro lado, olhei em choque para a pilha de roupas na minha frente. Havia uma protuberância no meio dela. Peguei o terno e puxei-o delicadamente, como se fosse uma toalha de mesa usada. Ali, sob o tecido macio, estava sua cabeça e um pedaço de coluna pendendo dela. Não sei se gritei ou se o choque foi tão grande que fiquei emocionalmente entorpecido. Só me lembro de olhar para a cabeça agora sem vida, enquanto ela balançava para frente e para trás até parar. Não havia sangue, cheiro ou gemidos de agonia, apenas uma cabeça quase cirurgicamente decapitada em um traje vazio. Nenhuma identidade foi encontrada com o homem, ninguém apareceu procurando por ele, e sem as mãos, era impossível identificar suas impressões digitais. Pelo que sei, sua cabeça foi enviada ao legista para uma autópsia, onde foi preservada ou descartada. Provavelmente, nunca saberei o que aconteceu com ele, mas com base no medo que vi em seus olhos, tenho a sensação de que seja o que for, não foi intencional. Até a próxima. Obrigado.